Uma manhã especial, um domingo especial, começar uma semana na casa de Deus, e mais do que começar uma semana na casa de Deus, é obedecendo o mandamento do nosso Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. E Jesus sempre disse que todas as vezes que a gente fosse participar da ceia, que a gente lembrasse dele. Fazer isso em memória de mim. Então é uma manhã também não só da ceia, mas é uma manhã também para reflexão. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que na sexta-feira Deus foi começando a trazer uma direção. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida na sexta-feira, que aconteceu no sábado, e hoje eu estou aqui para compartilhar algo para a tua vida. E o tema dessa ministração é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Você já parou para se perguntar? O que é a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim ao mundo? Parece que são algumas perguntas assim, meio que sem sentido, queridos, mas a gente não tem resposta para isso. A gente vai falar aquilo que é natural, aquilo que é mais coerente ou mais lógico. Mas o que nós somos, queridos, e para que nós viemos aqui? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Por que a gente está aqui hoje, por exemplo? Fazendo o que aqui? Louvando a Deus, isso é o lógico, isso é o óbvio. Mas será que não tem nada além disso? Parece que a gente às vezes vive na superficialidade do propósito de Deus nas nossas vidas, e nessa manhã eu quero talvez compartilhar algumas coisas que Deus precisa falar aos nossos corações, queridos. Por exemplo, nunca ninguém me ensinou o que é a vida. Meu pai, minha mãe, os líderes espirituais pelos quais eu me desenvolvi, eles dizem para mim o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Mas agora ensinar para mim a vida, o que é a vida, eu nunca aprendi. E mais do que aprender o que é a vida, qual é o sentido da vida? Eu ouvi pessoas dizer que a vida não vai ser fácil. Já ouviu isso? Não, a vida não é fácil, a vida é dura. Eu ouvi dizer que para eu ter sucesso na vida eu tinha que estudar, eu tinha que ser o melhor. Que para que eu fosse feliz na vida eu tinha que ganhar dinheiro. Eu aprendi que a vida não é fácil, que a vida é dura. Mas que raio de vida dura é essa? A vida nos é apresentada como algo de peso às vezes, né? Um bicho ruim, indomável. E o que é a vida? E às vezes, queridos, a gente não se dá conta de que nós somos a vida. A Bíblia diz em Gênesis que Deus ele soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Então a vida não é o que está fora, mas a vida é o que está dentro de nós. E a vida é algo que vem de Deus para a gente. Então não tem esse negócio que a vida é dura, que a vida é difícil, que... Não, querido. Você tem o sopro de Deus dentro de você, que nos tornou alma vivente. Agora, o sentido que eu dou para a vida é o que faz aquilo que eu vou viver. Ou o que vai conduzir a minha vida. Aquilo que eu determinar como caminho para eu percorrer é o que vai escrever a história da minha vida nessa terra. Por exemplo, se o sentido da minha vida é ganhar dinheiro, o dia que eu não ganhar dinheiro, eu vou ter uma vida de sofrimento, de preocupação, de ansiedade. Vai ter problema nos meus relacionamentos, porque o sentido da minha vida é ganhar dinheiro. Mas não é a minha vida, é o sentido que eu dei para a minha vida, é a direção que eu dei para a minha vida, é o caminho que eu decidi caminhar com a minha vida. Se a minha vida, ou se o sentido da minha vida é ter razão,
eu vou ficar brigando com um monte de gente por aí, porque eu vou querer fazer com que elas vivam aquilo que eu acho que elas têm que viver. E a gente vai ficar se debatendo, querendo convencer as pessoas de que eu estou certo e elas estão erradas. Então isso é um sentido para a minha vida. Se o sentido para a minha vida é trabalhar, eu vou trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, em detrimento das pessoas com que eu amo. Então, queridos, entenda que uma coisa é a vida, uma coisa é o sentido que a gente dá para a vida, e esse sentido que a gente dá para a vida vai refletir aquilo que a gente está vivendo. Então somos nós que escolhemos o sentido que a gente quer dar para a nossa vida. Porque se eu não tenho esse entendimento, parece que é tão básico, queridos. Eu vivo me ocupando em ter, eu vivo me ocupando em ser, e eu não vivo. E é o que a gente tem visto. Eu vou fazendo da minha vida uma rotina para chegar no lugar nenhum. Eu lembro minha mãe, e até hoje ela fala assim, filho, se a mãe tivesse 20 anos a menos com a cabeça de hoje. Não é assim que fala? Eu ia errar tão menos. Por quê, queridos? A gente não tem sentido da vida. Aí quando a gente cresce, a gente começa a entender o que é a vida. Mas aí a gente olha para trás, puxa vida, não dá para voltar mais, né? E eu ouço isso até hoje da minha mãe. Filho, se a mãe tivesse 20 anos atrás, com a cabeça que eu tenho hoje, o que é a cabeça que eu tenho hoje? É o entendimento do que é a vida. Porque chega um tempo na minha vida e na tua vida, e eu vou fazer 49 anos, não vou arredondar para 50, porque eu não estou acostumado com esse número ainda, é que eu também, se eu tivesse há 30 anos atrás com Jesus, eu teria tido uma outra história. Porque eu tinha um sentido na minha vida que hoje eu não tenho mais, mas a vida continua a mesma. Não mudou minha vida, eu continuo sendo eu. O que mudou foi o sentido que eu dei para a minha vida. E aí chega no fim da vida, Lucianão com 49 anos, depois que de 38 anos entregou para Jesus, ele tem que usar Jesus e Espírito Santo para curar suas culpas pelo sentido que ele colocou para a vida dele antes de Jesus. E é isso que acontece para nós. Quando a gente chega num determinado ponto da vida, quando a gente percebe que as coisas que sempre nos empurraram para frente são coisas que não têm valor, a gente olha para trás e a gente vê um vazio na nossa história. E aí tem um bichinho que vem bater na nossa porta que se chama culpa e vem cobrar a gente das nossas escolhas, das nossas decisões. E o que é a vida, queridos? Eu tive uma experiência na sexta-feira que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um cliente que é uma empresa de um amigo meu e ele está muito doente, ele está com câncer, na fase terminal, e ele não está indo mais na empresa, que ele está de cama. E na sexta-feira eu fui fazer o meu trabalho de rotina. Quando a pessoa veio abrir a porta para me receber, eu falei, nossa Lu, você está resfriada, hein, com essa carinha aí, os olhos lacrimejando, o narizinho vermelho, bochechinha vermelha. Ela falou, não, Luciana, eu não estou com gripe, eu estou triste. Eu falei, mas o que aconteceu, Lu? A gente está aqui com o sentimento do que o Renato vai embora, do que o Renato vai falecer. Eu falei, mas por quê? Porque ele está chamando algumas pessoas na casa dele para conversar, para se acertar com algumas pessoas que ele decepcionou na vida. Eu falei, quem ele chamou? O Vlad. E ele sempre foi muito duro com o Vlad, né? O Vlad, pensa num cara que não tem juízo, é o Vlad. E ele tratava o Vlad como um filho e com as rédeas curtas mesmo, porque se soltasse o Vlad fazia bobagem. E ele sabe que ele foi muito duro com o Vlad. E ele chegou no momento da vida que ele chamou o Vlad para conversar com o Vlad. Para dizer para o Vlad que tudo aquilo que ele fez para o Vlad foi em amor. E pediu perdão para o Vlad pelos excessos que ele teve, pelo amor que ele tinha pelo Vlad. E aí eu fui para a reunião de gestores e eu vi que cada gestor que entrava, são 6, entrava com um semblante triste. E eu propus algo diferente para os gestores na sexta-feira. Eu falei, cara, em vez de falar da empresa, vamos falar de vida.
Vamos falar do Renato, vamos falar de morte. Porque por mais que eu queira falar algo profissional, vocês não estão bem hoje. E aí eu comecei a falar sobre a vida. O que é a vida? Disse para eles assim, queridos, o Renato está voltando para sua casa. Deus está chamando o Renato porque o tempo e o propósito que Deus tinha na vida do Renato nessa terra já deu. Simples assim. Expliquei para eles o porquê que é tão difícil a gente lidar com a morte, porque a gente não foi criado para morrer, então a gente não consegue lidar com essa situação que é tão triste para nós, ainda que a gente saiba que isso é inevitável na minha vida e na tua vida, ainda mais que a gente se prepara, por mais que a gente se prepara, quando chega a morte a gente sempre se desestabiliza. E a gente foi trocando experiência. Foi falando sobre Deus, falando sobre Jesus, falando sobre o Renato. Falei, cara, o Renato tem na minha vida e na tua vida uma marca que ele colocou em nós, que se a gente se apegar nas coisas boas que ele deixou como herança para nós, a nossa vida vai ser melhor. E aí cada um começou a falar um pouquinho sobre a sua visão de vida, sobre a sua visão de morte, falando um pouco sobre o Renato. E aí chegou no irmão mais velho do Renato, no Roberto. Ele levantou a mão assim, eu posso falar, Luciano? Eu falei, fala, Roberto. Ele falou assim para mim, nós tivemos uma reunião hoje, de irmãos, nós três. O Renato, que está com câncer, o Roberto, que é o mais velho, e o Reinaldo, que é do meio. E ele falou assim, para a turma de gestores, falou assim, hoje nós zeramos a nossa conta. O Renato nos chamou lá para a gente falar da nossa história. Uma vida inteira de briga, uma vida inteira de mágoa, uma vida inteira de disputa financeira. O Renato chegou no fim da vida, convocou uma reunião para zerar a conta. Uma reunião de conserto, uma reunião de arrependimento, uma reunião de perdão, uma reunião onde cada um falou o quanto amava o outro, coisa que nunca aconteceu em 70 anos. Aonde isso, queridos? Na beira da morte. E aí o Roberto disse para mim, Luciano, e a hora que acabou essa reunião, o Renato viu no quintal assim uma frestinha de sol, e ele falou, Roberto, me leva lá no sol. Eu peguei a cadeira de roda, porque ele está de cadeira de roda, e levei lá no cantinho, só cabia ele no sol, deixei ele no sol. E ele falou para mim, o Renato falou para mim, Luciano, eu nunca tinha percebido como é bom sentir o calor do sol. Dentro de uma mansão, fruto da vida que ele construiu, com seus carros importados na garagem, ele nunca tinha se apercebido da importância do sol. E ele disse para mim, Luciano, e ele olhava assim para casa, para a mansão, para a piscina, isso aqui não vale nada. Investi a minha vida para construir aquilo que não tem valor. Investi a minha razão, tantas brigas, discussões, para chegar nesse momento eu aprendi que o importante é estar no sol. O importante é chegar para o meu irmão e dizer assim, eu te amo. O importante é chegar assim para o meu irmão, me perdoe pelas vezes que eu te ofendi. O empresário que trabalhou a vida inteira, que conquistou tudo que ele conquistou, e ele já deu um testemunho aqui no TR, ele chega no final da sua história, ele olha para trás, a conclusão que ele chega, que nada valeu a pena. Ele deve ter 66 anos hoje, o irmão mais velho tem 70. Ele falou assim, Luciano, ele disse assim, tudo que eu construí, a minha empresa, os meus investimentos, o dinheiro que eu tenho no banco, essa casa, não me tira dessa cadeira de roda. Posso dar tudo em troca da minha vida, ainda assim não vai ser possível.
E aí ele percebe que o sentido da vida estão nas coisas que ele nunca se apercebeu, que é ficar um pouquinho no sol. E aí eu fui pensar no livro de Eclesiastes. Salomão escreveu Eclesiastes. E Salomão ele escreveu 3 livros na Bíblia, queridos. Ele escreveu o primeiro na sua juventude, nas suas paixões, quando ele tinha toda a energia que ele queria conquistar as coisas. Ele escreveu o livro de Cantares de Salomão. Ele estava lá a 200 km por hora quando ele era jovem. Aí ele escreveu o segundo livro. O segundo livro ele já era rei. Ele era milionário. Ele era o homem mais sábio que existia na face da terra naquela época e até hoje. Ele é um cara que tinha mulheres. Ele era um cara que tinha poder. Ele escreveu o livro de Provérbios. Aí no final da vida, depois de ter vivido tudo aquilo que ele viveu, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Há 3.000 anos atrás, no final da vida, ele esqueceu Cantares, ele esqueceu Provérbios, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E ele escreve o livro de Eclesiastes perguntando: qual é o sentido da vida? O que eu fiz com a minha história? Qual é o legado que eu deixo para as futuras nações? E ele entra numa crise. Porque ele foi descobrir que tudo foi vaidade. Ele fala assim: a minha vida foi uma vida oca. Tive tudo, conquistei tudo, chego agora na beira da morte, olho para trás, uma vida sem significado. E eu vejo a história do Renato hoje, e a história de Salomão, uma história muito semelhante, porque os dois chegam no final da vida para fazer o último balanço. Um ato de coragem que um dia nós vamos ter que enfrentar para encarar a realidade. E aí eu vejo a conclusão tanto do Renato hoje, quanto de Salomão, de que a vida poderia ter sido diferente. As escolhas poderiam ter sido diferentes. As decisões poderiam ter sido diferentes. Abre em Eclesiastes, por favor, no capítulo 1. No livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Salomão dizendo sobre a vida dele, já na fase final, na reta final da sua vida, quando ele já estava pronto para partir, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele diz no capítulo 1, no versículo 2: vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Se você estudar o contexto dessa palavra vaidade que Salomão está dizendo aqui, ele está dizendo aqui ausência de sentido, vazio. E ele está olhando para tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele produziu, ele está falando assim, ó, isso tudo é vazio, isso tudo é ausente de propósito. E Salomão repete essa palavra vaidade por 35 vezes no livro de Eclesiastes. Nos 11 capítulos no livro de Eclesiastes, Salomão está dizendo assim, a minha vida foi oca, a minha vida foi vazia, a minha vida não teve significado. E aí olha no 11 o que ele escreve, no capítulo 2, no versículo 11. Salomão diz assim, no fim da vida dele, queridos: e olhei eu
para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Você imagina, queridos, uma pessoa no fim da sua vida, não tendo mais o que fazer naquilo que ela já fez, ela olha assim para a vida dela, para tudo aquilo que ela construiu, tudo aquilo que ela realizou, e ela diz assim, tudo oco. E ele fala assim, que foi aflição de espíritos, quer dizer, além de ter sido sem propósito, ele fala assim, eu sofri com isso. Mais duro ainda, né, querido? Porque uma coisa já é duro você olhar para trás e ver uma vida oca. E mais duro ainda quando você sabe que essa vida oca trouxe sofrimento para você. É isso que Salomão está dizendo aqui. E olha no 16 e no 17 o que ele diz. No 2, 16 e 17. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ninguém vai mais lembrar de mim. Fiz tantas coisas, construí tantas coisas, vou ficar aqui no velório, no funeral, daqui uma semana, 2 semanas, um mês, ninguém vai mais lembrar que eu existi. Tanto que eu fiz, tanto que eu construí, tanto que eu corri, não importa se eu fui tolo, se eu fui sábio, não haverá lembrança sobre a minha vida. Vou partir e o velório vai passar. E ninguém nem vai mais lembrar da minha existência nessa terra. E a minha passagem não fez diferença no mundo. O mundo vai continuar do jeito que é, independente de eu estar aqui, independente de eu não estar aqui. E aí eu vejo, querido, Salomão e Renato, 2 pessoas desesperadas. Eu vi ontem, nos olhos do Renato, uma pessoa desesperada. Sabe por quê? Ele estava com medo de morrer, sem ter aprendido o que é viver. Uma crise que se instalou na... Cara, eu não posso morrer sem eu aprender o que é viver. Porque eu vou morrer sem aprender o que é viver. Porque o que eu vivi até agora não é nada. Não tem importância, isso aqui não vale nada, isso aqui nada vale isso. E é esse desespero que eu vi. O problema que eu vi nos olhos do Renato ontem não é a morte. É a falta da vida. É isso que eu via que pesava nele ontem. Queridos, eu tenho absoluta convicção de que um dia eu vou embora também. Aí eu imagino eu voltando lá para o céu e Jesus olhar para mim, Luciano, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o tempo de vida que eu te ofereci na terra, Luciano? O que você construiu? O que você deixou para sua filha, para sua esposa, Luciano? O que você deixou para seus amigos? O que você deixou para a igreja, Luciano? Qual é o exemplo de vida que você deixou para a igreja? Qual é o sentido que você passou de vida para a igreja, Luciano? Comecei a me preocupar, querido. Porque um dia nós seremos chamados para prestar conta daquilo que a gente está fazendo com as nossas vidas. Os valores que têm nos conduzido. Tanta preocupação, ansiedade, queridos, trabalhando tanto, cobrando tantas pessoas, brigando com o cônjuge, brigando com o filho. Para quê? Para chegar no fim da vida e falar assim, olha, eu devia ter amado mais o meu filho, mais a minha esposa. O que eu vou fazer com a minha razão? O que eu vou fazer com os meus patrimônios? Nada, querido. Vai ficar tudo aí. E o engraçado é que Deus usa
o final da vida das pessoas para nos ensinar o que é viver. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, queridos, que está à beira da morte, se você perguntar para ela o que ela queria mudar na sua vida, ela vai dizer para você, cara, eu queria mudar tudo, porque está tudo errado. Eu queria amar mais o meu filho, eu queria dizer para minha esposa que eu a amo, eu queria consertar as coisas com os meus amigos, mas eu releguei tudo isso porque eu precisei trabalhar, eu precisei me preocupar, mas isso não tem valor, isso foi tudo vaidade, isso fez com que a nossa vida fosse uma vida oca. O que dói quando a gente perde alguém, queridos? Por que eu não fui diferente para essa pessoa? Por que eu não fiz diferente na vida dessa pessoa? É isso que pesa no nosso coração, queridos. Muito mais do que a partida dela. Por que eu não fiz diferente? Não dá mais tempo. E aí ontem eu fui visitar o Renato. Eu falei, Renato, cara, você está num patamar de vida hoje que eu não cheguei ainda, cara. Você está 4, 5, 6 meses nessa cama, hospital, casa, hospital. O que é a vida para você agora, nessa serenidade de visão de vida que você tem? Ele olhou para mim, queridos, com olhos de lágrimas e falou assim, Luciano, é amar as pessoas, Luciano. Aprenda isso, meu filho. Não há nada mais importante na vida do que amar as pessoas. Eu aprendi isso a duras penas e estou aprendendo aqui no leito da minha casa, Luciano. Eu deveria ter amado mais as pessoas. Eu deveria ter amado mais a minha esposa, eu deveria ter amado mais as minhas filhas, eu deveria ter amado mais os meus funcionários, mais meus irmãos. É isso que faz a vida ter sentido nesse momento, Luciano. Nessa contabilidade, nesse balanço final. Esse peso que eu carrego, essa culpa que eu carrego é por não ter amado as pessoas. E um dia eu e você, queridos, nós vamos precisar fazer essa contabilidade, esse balanço final. Não tenha dúvida de que a gente não escapa disso. E o que vai contar no saldo é assim, o quanto a gente amou as pessoas, queridos. Nessa altura do campeonato, você vai ver que as suas finanças não vão ter importância nenhuma para você. O Renato, ele nem lembra da empresa dele. Ele está com tanta coisa na sua cabeça em relação àquilo que ele deixou de fazer, que ele nem pergunta como é que está a empresa dele. E foi a vida dele nessa empresa. E aí no final dessa conversa o Renato chorou. E tinha uma pessoa lá chamada Carlos, um engenheiro que está com a gente há 2 anos. E o Carlos, pensa num cara, que eu nunca vi um cara chorar, que ele chorou. O cara desabou a chorar. Ele é um engenheiro mais assim, né? Formado na FEI, o cara tudo quadradinho. E ele chorava que nem criança, a esposa dele lá no cantinho começava a chorar também. E aí ele chegou perto da gente e falou assim pro Renato, sabe aquela história dos 50-10? Eu desisti disso. Ele chegou lá com 50 anos na fábrica e ele falou assim, olha, com 50 anos eu não construí nada, mas eu vou construir em 10 anos aquilo que eu não construí em 50 anos. E chegou com esse discurso lá. E a hora que ele olhou para o Renato, a hora que ele ouviu aquilo que o Renato estava dizendo, ele falou, olha, esquece, cara. Eu vou viver hoje. Vou viver a minha esposa, vou amar minha esposa, vou amar as minhas filhas. E vou construir aquilo que for possível. Quero viver o máximo que eu posso viver com as coisas pequenas da vida. E aí foi uma experiência muito bonita, queridos. Que eu gostaria, nessa manhã de ceia, que a gente refletisse. Qual é o sentido que a gente está dando para a nossa vida? O que faz você sair da tua cama todas as manhãs, queridos? E a pergunta que a gente precisa encontrar resposta, tudo está valendo a pena, querido? Será que tudo aquilo que a gente tem feito no final da vida vai ter algum valor para nós?
Vou dizer uma coisa para você, queridos. Há pessoas que precisam da sua vida. Há pessoas que veem através de você, através do teu amor, talvez a última esperança da vida delas. Pessoas que talvez nós nem notamos, tão preocupado com a nossa agenda, com a nossa correria. A tua vida e o teu amor pode mudar uma história, querido. Porque é isso que vai contar no balanço final. Não vai contar o teu patrimônio, vai contar o quanto você conseguiu, através do teu amor, transformar uma história. O maior legado que eu e você nós podemos deixar nessa vida, queridos, é o amor. É dizer para as pessoas assim, olha, eu estou aqui do teu lado, eu tenho os meus abacaxis, mas eu não me importo de dividir o teu fardo comigo, não. Hoje talvez isso não faça sentido, queridos. Mas na hora H você vai fazer que você vai ver que isso vai fazer diferença. Porque hoje a gente tem um sentido para a vida. E quando chegar no momento que Deus nos chamar de volta, a gente vai ver que a gente poderia ter amado mais as pessoas. Sabe essas pessoas que você tem brigado, discutido, queridos? Essas pessoas que têm pisado no teu calo, são essas que precisam do teu amor, queridos. Elas não entendem o que é amor e você pode ser a pessoa que vai ensinar o que é amor para essa pessoa. E se você ensinar o que é amor para essa pessoa, ela para de te aturrinhar. Ao invés de você querer pegar ela para o pescoço, que eles amam essa pessoa. Você vai, como você vai fazer diferença nessa vida. O seu amor pode transformar vidas, queridos. E lá na frente isso vai fazer toda a diferença na tua contabilidade, no teu balanço. Você não vai embora com o peso dessa vida, queridos. Você vai embora com um sentimento de paz, com um sentimento de missão cumprida. Você não vai ficar com remorso de ter se ausentado da tua casa por causa do trabalho. Você não vai sentir o peso de você não ter dado a atenção necessária para o teu marido, para a tua esposa, para o teu cônjuge. Você vai falar assim, eu fiz o melhor que eu podia na vida deles. O resto é consequência. A única forma que nós temos para mudar uma pessoa, queridos, é o amor. É a maior arma que a gente tem para mudar uma vida. Bruno, vem cá, querido. O amor, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura. E é isso que importa, queridos. Eu aprendi com o Renato isso ontem. Aprendi com Salomão. Cara, não houve, não haverá na face da terra pessoas mais sábias do que Salomão, ou que tiveram mais poder do que Salomão. E ele chega no final da vida, cara, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Queria pedir para você ficar de pé um minutinho para a gente encerrar a nossa reunião. Queridos, eu vou... Deus, Ele vai trazer na tua memória as pessoas que você precisa se consertar, queridos. Pessoas que te magoaram, pessoas que têm te magoado, pessoas que têm te decepcionado, pessoas que te entristecem, pessoas que te aborrecem. Pessoas, querido, que se você pudesse evitar de falar, você evitaria. Mas eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo, queridos, deixasse que o Espírito Santo trouxesse o teu coração, queridos. Por que essa pessoa pega tanto no teu pé? Por que essa pessoa te faz sofrer tanto? O que Deus quer da minha vida em relação a essa pessoa? E talvez você vai descobrir dessa manhã, queridos, que você é bênção na vida dessa pessoa.
ou que você precisa ser bênção na vida dessa pessoa. Que Deus colocou essa pessoa no seu caminho para exercitar o teu amor, para quebrantar o teu coração, para mudar os nossos valores. Mais do que isso, essa pessoa é uma pessoa que Deus colocou na tua vida para mudar o sentido da tua vida. Para que lá na frente você olhe para trás, você descanse em paz. Que você possa fazer um balanço, uma contabilidade da tua história e que você chegue à conclusão de que você fez o melhor que você podia por essa vida. E aí você vai descansar em paz. E a hora que você chegar no céu, você vai falar: Senhor, eu amei aquela pessoa, Senhor. Foi difícil, o Senhor sabe disso, mas eu aprendi que o propósito maior da nossa vida é o amor, e eu decidi colocar esse sentido na minha vida, Senhor, que é amar as pessoas, papai. E está aqui, papai, eu entrego a minha vida que o Senhor me emprestou em tuas mãos, que a tua glória seja manifesta através dessa experiência que eu tive. Deus, se não trouxe, vai trazer ao teu coração quem são essas pessoas, queridos. E aí você tem uma opção, uma escolha para fazer. Colocar essa palavra em prática para que você dê um sentido de verdade para a tua vida e que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Vamos louvar ao Senhor, queridos.